Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos estudando às quartas-feiras a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e nós chegamos ao capítulo 4. Então, abra a sua Bíblia, primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos reler a passagem que lemos na última quarta-feira. Nós ainda não esgotamos a nossa análise desta passagem, versos de 1 a 5. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 5. Nós iniciamos a análise, mas nós não terminamos. Só analisamos os versos 1 e 2. Hoje nós vamos analisar os 3, 4 e 5, não é? Eu leio, você acompanha aí silenciosamente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o louvor da parte de Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças, ó Senhor, pela bênção de voltarmos a este local para juntos meditarmos na tua palavra, estudar esta passagem. E nós pedimos ao Senhor agora que o Senhor abençoe o nosso tempo de estudos, de maneira tal que, tendo a iluminação do Espírito Santo, nós tenhamos uma boa compreensão desses versículos que acabamos de ler. E compreendendo corretamente o sentido deles, que nós sejamos alimentados, nutridos pelo Senhor mesmo. Ajuda-nos, ó Senhor, a contemplarmos a Tua glória nas páginas da Escritura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na quarta-feira passada, eu disse que quando chega aqui no capítulo 4 desta epístola, o apóstolo Paulo muda de assunto. Até então, o assunto dele era as divisões na igreja de Corinto. Mas agora ele muda o seu foco. Ele agora passa a tratar da indisposição, da animosidade que a igreja de Corinto tinha para com ele. Na quarta-feira passada eu procurei mostrar isso a vocês, sobretudo na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele fala muito claramente desse problema. A gente percebe que havia na igreja de Corinto uma certa animosidade em relação a Paulo. Parece-nos que falsos mestres semearam na igreja de Corinto
uma ideia contra o apóstolo Paulo. Então havia pelo menos um grupo da igreja que não via Paulo com bons olhos. Viam o apóstolo Paulo como um mercenário, um sujeito que estava no ministério por razões não santas, por motivações carnais. E Paulo não era apóstolo, diziam eles, ele não andou com o Senhor Jesus. Então havia uma certa animosidade em relação a Paulo na igreja de Corinto. E a gente percebe que aqui agora Paulo parece focalizar mais este problema. Ele está mais ou menos relacionado com aquilo que Paulo vinha dizendo, porque a existência desses grupos, de alguma maneira, estava relacionado com essa animosidade também. Porque quando alguém dizia na igreja de Corinto, olha, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, ele estava dizendo de maneira implícita que eu não sou de Paulo, não é? Então, talvez há alguma ligação entre os dois problemas, mas aqui há uma mudança. Paulo agora está focalizando um outro problema. Eu disse que a transição de Paulo não é de um problema para o outro, aqui não é uma transição abrupta. A gente percebe logo no primeiro verso. Então, assim, pois, esse pois liga o que Paulo vai dizer no capítulo 4 com aquilo que ele vinha dizendo antes. Então, há alguma ligação. E os versos 1 e 2, eu disse na semana passada que é como que uma transição, não é? De um assunto para o outro. E já analisamos o sentido desses dois versos, ok? Então, há aí uma mudança de assunto. E os dois primeiros versos que eu disse que é uma transição já foram estudados e analisados. Então, podemos já partir para o verso 3, não é? Então, vamos ver aí o verso 3. O modo como Paulo vai tratar agora deste novo problema que é esta animosidade da igreja em relação a ele. Eu leio o verso 3, diz o seguinte: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então, Paulo tem em mente esta animosidade a respeito da qual eu acabei de lhes falar, e ele diz aí que, embora houvesse esta animosidade, todavia ele se importava pouco com o julgamento que a igreja de Corinto fazia a respeito dele. Ele se importava pouco com o que eles diziam a respeito dele. Então ele diz, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Paulo não se importava muito com o que esses irmãos de Corinto estavam pensando a respeito dele e a respeito do tribunal, ou a respeito do ministério dele. E aí Paulo diz que não somente o que a igreja de Corinto pensava a respeito dele, ou pelo menos parte da igreja, e aí ele diz também que não se importava muito do julgamento de um tribunal humano, não é? Muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Então, o que Paulo está dizendo é que ele não se importava com a opinião que os coríntios tinham a respeito dele, não é? E ele também diz que não se importava com a opinião das pessoas, não é?
nós já vimos que tipo de opinião aqui. Agora, vejam bem, ah, a pergunta é, a pergunta é, ah, será que, será que Paulo não se importava muito com a opinião das pessoas e a opinião de parte da igreja de Corinto? Ele não levava em consideração o que as pessoas falavam a respeito dele. Será que Paulo está dizendo aqui que a opinião das pessoas não conta? Será que Paulo está dizendo que a opinião das pessoas não importa? Será que ele está ensinando aqui que a gente não deveria dar nenhuma bola para a opinião das pessoas? Eu estou levantando essa questão porque às vezes há aqueles leitores desta passagem que são levados a esta conclusão, não é? Dizendo, tá vendo como é que Paulo não se importava com a opinião das pessoas? Eu também não me importo. Para mim, o que conta é a opinião do Senhor. Eu não presto contas a ninguém, eu não devo nada a ninguém, eu presto contas ao Senhor e, portanto, para mim, a única opinião que conta, a única opinião que importa é a opinião do Senhor. Será que a gente pode concluir isso aqui? Irmãos, eu creio que não. Eu creio que a gente deve entender Paulo aqui dentro do contexto, não é? Entender Paulo aqui diante do problema do qual ele está tratando. Porque, veja bem, a sabedoria bíblica diz que um bom nome vale mais do que muito dinheiro. Isso é provérbio bíblico. Então a reputação nossa conta, não conta? Um bom nome é uma coisa importante. A gente precisa cuidar do bom nome. Isso significa que o que as pessoas dizem conta sim. É importante sim, não é? Um bom nome, uma boa reputação, diz a sabedoria bíblica, vale mais do que muito dinheiro. Então a reputação conta. E o próprio Paulo tinha sim alguma preocupação com a opinião das pessoas, não é? O próprio Paulo tinha essa preocupação. Não é difícil a gente perceber isso. Querem ver? Abra a Bíblia de vocês na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui o que Paulo escreveu na primeira epístola aos Tessalonicenses. A primeira epístola aos Tessalonicenses. Dê uma olhada aí no capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Para vocês entenderem o que nós vamos ler aqui no capítulo 2, é bom que vocês saibam de antemão o contexto. Paulo ficou pouquíssimo tempo lá em Tessalônica, talvez uns 2 ou 3 meses, pregando o evangelho lá. Mas a oposição a Paulo foi intensa, foi muito grande. E Paulo teve que fugir de Tessalônica. Ele fugiu de lá e não por causa da perseguição. Então Paulo saiu corrido lá. E isso poderia dar uma ideia de que Paulo não era um obreiro de fato responsável, um bom obreiro cristão, não é? Porque ele acabou fugindo, acabou deixando a cidade. Então,
Talvez isso significasse que as motivações de Paulo não fossem lá motivações santas, ele talvez fosse movido por interesse próprio, por isso ele acabou fugindo e etc. Então, Paulo sente a necessidade de dar explicações. Então, é mais ou menos isso que ele está fazendo aqui, não é? Dando explicações. Então, veja bem, ó, a partir do verso 3, ele diz: pois a nossa exortação, isto é, a nossa mensagem, a nossa pregação, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Então, Paulo está dizendo aí que ele não era movido por intenções não santas. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, não é? Nós não fomos movidos por interesse pessoal, para tirar vantagem do ministério, intuitos gananciosos. Paulo diz aí: como sabeis, isso é, vocês sabem que eu não sou movido por intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Então, notem aqui que Paulo evoca o testemunho dos Tessalonicenses e evoca também o testemunho de Deus. Então, tanto a opinião de Deus quanto a opinião dos homens importa para Paulo. Ele diz isso aqui. Então, ele diz aí, ó, verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Então, Paulo está dizendo: olha, eu estava pronto para me sacrificar por vocês, a oferecer a própria vida, não é? Em favor de vocês. Por isso é que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vocês sabem que eu não sou movido por interesse próprio. Vocês não sabem que eu não estou no ministério para ganhar dinheiro. Vocês sabem que eu me esforcei aí para não ser pesado a vocês. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que nos interessa, ele repete aqui no verso 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, dizendo, olha, não apenas Deus, mas vocês são testemunhas da maneira como eu me conduzi durante o tempo que eu estava aí. Eu sempre me portei de maneira piedosa, sempre me portei de maneira justa, eu sempre me portei de maneira irrepreensível. Nunca explorei vocês, é isso que Paulo está dizendo. Então, vocês não podem dizer que eu sou movido por motivações não santas. Então, Paulo está dizendo aqui que tanto, olha, início do verso 10, vós e Deus sois testemunhas. Então, a gente percebe aí que Paulo queria que
que ficasse claro diante das pessoas que as suas motivações eram motivações santas, e ele evoca o testemunho dos Tessalonicenses. Está claro aqui o meu raciocínio para mostrar como é que Paulo se importava assim com a opinião das pessoas. Ele evoca a opinião deles e Paulo está aqui dando explicações para eles, não é? Se Paulo dissesse, não importa o que vão pensar de mim, o importante é o que Deus pensa, ele não ia ficar dando explicações lá para os Tessalonicenses, não é? Chamando Deus por testemunha e mostrando que eles mesmos tinham testemunhado o modo como Paulo procedeu lá durante o tempo que esteve lá. Então, o ponto aqui é o seguinte: para Paulo, a opinião das pessoas contava assim. Uma outra passagem que nos ajuda a perceber que Paulo se preocupava com a opinião das pessoas é 2 aos Coríntios. Vamos lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. A partir do verso 16. 8 a partir do verso 16. Para você entender o contexto. Paulo estava empenhado num levantamento de ofertas para atender às necessidades dos crentes de Jerusalém. Então, ele estava fazendo um levantamento de oferta nas igrejas, várias igrejas, a fim de levantar fundos para socorrer os crentes em Jerusalém. É disso que Paulo está falando aqui, ok? Então, verso 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, não é? Então, Paulo está mandando Tito a Corinto, não é? Paulo está mandando Tito a Corinto, e ele está dizendo que Tito está indo voluntariamente, não obrigado, não é? E verso 18, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Então, Paulo mandou Tito, e mandou Tito acompanhado de uma pessoa que a gente não sabe exatamente quem é. Paulo chama essa pessoa, enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Há um punhado de teorias e os estudiosos se debruçam sobre esse enigma e fica tentando saber quem é. Não vem ao caso aqui, não vem ao caso. Há N possibilidades. Certamente era alguém bem conhecido, porque Paulo não precisa nem citar o nome, então era alguém que os leitores sabiam quem era. Isso não vem ao caso. O ponto aqui é que ele mandou alguém junto com Tito, não é? Para Corinto. Verso 19. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Então Paulo está dizendo, estou mandando o Tito aí, está indo voluntariamente,
que Tito ia fazer lá? Certamente ia trazer o resultado das ofertas, não é? A igreja já estava orientada por Paulo para fazer o levantamento das ofertas lá em Corinto, e Paulo diz, olha, Tito está indo, não é, para trazer o resultado das ofertas, e está indo voluntariamente, e está indo com ele esse irmão, um irmão conhecido e que tinha boa reputação nas igrejas. Olha, diz aí que cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Final do verso 18. Então era alguém reconhecido, de boa reputação no meio das igrejas. E aí ele diz no verso 19, e não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro. Agora Paulo está falando na primeira pessoa do plural. Então, ele está indo aí, o Tito está indo aí em Corinto para pegar o resultado das ofertas, mas não está indo sozinho, está indo com esse irmão. E esse irmão foi escolhido para as igrejas para uma outra tarefa, para ser nosso companheiro quando formos levar todas as ofertas para a igreja em Jerusalém. Então esse irmão acompanhou Tito lá em Corinto e ele já estava escolhido pelas igrejas para acompanhar Paulo no encaminhamento do resultado final das ofertas em Jerusalém. Por que tudo isso? Por que Paulo está esclarecendo isso? O verso 20 dá razão. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois, verso 21, o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. O que Paulo está buscando aqui? Transparência. Transparência. Então, Paulo estava envolvido num levantamento de ofertas e ele estava fazendo a coisa de uma maneira tal que não deixasse nenhuma margem quanto à lisura do projeto de levantar ofertas para os irmãos de Jerusalém. Paulo diz, estou fazendo isso porque me preocupa, não quero deixar nenhuma margem, eu quero que esteja tudo muito transparente, por isso que esse irmão está indo com Tito, por isso que ele vai conosco, porque eu não quero parecer honesto só diante de Deus, eu quero parecer honesto diante dos homens. Então Paulo importava com o que as pessoas falavam, não é? Ele se importava. Isso está claro. Então, para Paulo, a opinião das pessoas importava sim, não é? Nós precisamos entender Paulo aqui na circunstância em que, no problema que ele está tratando aqui. Agora estou falando da nossa passagem, 1 Coríntios 4, verso 3. Paulo aqui ele já sabe que há na igreja de Corinto uma animosidade, não é? Então, ele está lembrando aos coríntios, aí, no verso 3 de 1 Coríntios 4, ele está lembrando aí aos coríntios que, em última instância, o juízo final, cabal, o julgamento, a última palavra a respeito do ministério dele e das motivações dele seria dada pelo Senhor mesmo. Então, o que ele está dizendo aos coríntios é o seguinte, olha, vocês estão sendo precipitados,
vocês estão tomando nas mãos o que, em última instância, o Senhor vai fazer isso. Deixa isso na mão do Senhor. As minhas motivações, o meu coração, o que me move, o Senhor conhece. Então, vocês acham que eu não estou sendo movido por motivações santas? Se for isso, eu vou ter que acertar as contas com o Senhor, porque Ele sonda os corações. Então, fiquem tranquilos, porque quem me julga é o Senhor. Paulo chega a dizer aqui, ele não está sendo assim, mal educado, não dando o direito das pessoas julgarem o seu ministério. Ele chega a dizer aí no final do verso 3, ele diz: nem eu tampouco julgo a mim mesmo, não é? Quer dizer, acho que vocês estão me julgando indevidamente, vocês não podem sondar o meu coração e as minhas motivações, quem me julga é o Senhor. Isso compete ao Senhor, e nem eu mesmo me julgo, diz Paulo aí no final do verso 3. Olha como é que ele diz aí no verso 4 agora. Porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Por quê? Porque, como eu venho falando, quem me julga é o Senhor. Então Paulo diz, nem eu mesmo me julgo. Paulo diz, a minha consciência está tranquila. Ela em nada me acusa. Mas eu não me dou por satisfeito. Eu continuo dizendo que a palavra final não é da minha consciência. A palavra final não é de vocês. A palavra final não é a minha consciência. A palavra final é a palavra do Senhor. É o julgamento do Senhor. Então, embora Paulo diga que a sua consciência não o acusasse de nada, nem por isso ele se dava por justificado, não é? Porque a última palavra ele sabia seria do Senhor e não da sua consciência. O que Paulo está dizendo é que, embora a sua consciência não o denunciasse de nada, ele diz aqui que ele não apostava todas as fichas dele na sua própria consciência. Irmãos, acho que seria bom a gente abrir um parêntese rápido aqui, para lembrar a vocês que esse é um tema muito importante no ensino de Paulo, na teologia de Paulo. A hora que você estiver lendo as cartas de Paulo, você vai ver, preste atenção nesse tema, o tema da consciência. Muito importante a gente prestar atenção nisso. Paulo desenvolve uma teologia da consciência que vale a pena a gente estudar o ensino de Paulo a respeito desse assunto. Paulo se dedica a tratar desse assunto da consciência. Por exemplo, quer ver? Abra Romanos 2. Abra sua Bíblia em Romanos 2. Deixe-me só aguçar aí o seu apetite a respeito desse tema nos escritos de Paulo. Versos 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Para que você entenda o que Paulo está dizendo, aí Paulo está explicando aí a vida moralmente respeitável de uma pessoa ímpia. Você sabe que tem gente ímpia que tem boa moral, não é? Uma vida respeitável. Tem gente que ateísta, que não crê em Deus, que não ama Cristo, que não nasceu de novo, e, no entanto,
ele tem uma vida moralmente respeitável. E a pergunta é, mas como é que pode isso? O sujeito não crê em Deus, não ama a Cristo, não nasceu de novo e tem uma vida ilibada. Como é que a gente explica isso? Paulo está explicando aqui esse ponto. Então, olha. Quando, pois, os gentios, isso é o ímpio, os incrédulos, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, Paulo está falando aqui dos pagãos ignorantes, que não conheciam a Escritura, não conheciam a lei. A lei só era conhecida lá em Israel. E aqueles povos pagãos que não conheciam a lei, por que muitas daquelas pessoas tinham uma boa moral? Não é? Aí Paulo está explicando, olha, eles não têm lei, não conhecem a lei do Senhor, mas eles procedem de conformidade com a lei. Tem uma boa moral, não é? Por quê? Paulo diz, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Paulo dizendo, olha, isso mostra que a lei de Deus, a vontade de Deus, está de alguma maneira impressa no coração dos seres humanos. Quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus os fez seres morais. O ser humano é um ser moral. Ele distingue o bem e o mal moral. Então, ele é um ser moral por natureza. É parte da estrutura dele. Deus imprimiu isso no ser humano. E o pecado não apagou isso totalmente. Mesmo o ser humano decaído, mesmo o ser humano morto nos seus delitos e pecados, eles ainda trazem a lei de Deus impressa no ser deles. Isso está impresso no ser deles. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ó. Eles mostram que a lei está gravada no coração deles, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo está dizendo o seguinte: todo ser humano vem equipado de fábrica com um dispositivo que a gente chama de consciência. Tem um dispositivo, vem de fábrica. Todo ser humano vem equipado assim, com um dispositivo moral. Aquela vozinha interior, que quando a gente faz coisas moralmente erradas, tem uma vozinha lá dentro que acusa a gente. Paulo está dizendo, todo ser humano vem equipado com isso, com a consciência. É por isso que o ímpio, às vezes, vive uma vida moralmente respeitável, porque essa vozinha o educa, o controla. É a consciência, não é? Então, o que é a consciência para Paulo? É aquela faculdade que julga as nossas ações, que adverte, que denuncia, que acusa quando nós fazemos coisas erradas. Então, a consciência é parte da estrutura moral com a qual nós somos equipados por sermos imagem de Deus. E quando nós violamos a consciência, ela é igual um alarme, uma luzinha lá, um alarme, não é? Ela nos condena. Desencadeia em nós
sentimento de vergonha, de angústia, de consternação, de ansiedade, de medo. É a consciência. Outro dia o Felipe, meu filho, falou que ficou preocupado lá com o nosso neto Daniel, que começou a chorar, 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 e não conseguia dormir. E o Felipe foi lá para atender. Meu filho, o que aconteceu? O Felipe ficou preocupado. Falou, meu Deus, será que esse menino foi abusado? Será que aconteceu alguma coisa e tal? Ficou preocupado. Ele não conseguia dormir porque ele tinha desobedecido a Deus. A consciência dele está lá. A gente funciona assim, né? A consciência. Não consegue dormir, incomoda, sente vergonha, sente medo, não é? É a consciência. Então, desencadeia essa série de sentimento, de remorso, não é? Então, essa é a explicação que Paulo está dando aqui para a vida moralmente respeitável de um ímpio, não é? Por causa disso, ele acaba andando razoavelmente na linha, por causa dessa vozinha interior, não é? Oi. Aham. É, é isso que Paulo está dizendo. Isso é da nossa estrutura humana. Mesmo o ímpio experimenta isso. Isso é da nossa estrutura. A gente nasce com isso, não é? É a consciência. É claro. É, pois é. É, esse raciocínio aí, Cleide, normalmente essa é a explicação que algumas pessoas dão para essa, para isso que nós estamos chamando de consciência. É que alguns acham que isso é
culturalmente construído, é resultado da construção social. Então, alguns, talvez diante de um problema de consciência, talvez diga, olha, você está se sentindo assim por causa da sua criação. Você foi criado assim de uma maneira muito conservadora, os seus pais são muito conservadores, então por isso que você está incomodado e tal, mas você desencana. A maneira de aliviar a consciência é desencana. Isso é a sua criação. Você tem que se libertar dessa criação com a qual você foi criado. Não é? A gente sabe que o correto, o caminho para o alívio é arrependimento, confissão e a graça. Não é? Aí vem o alívio. Esse é o caminho. Mas a proposta é essa, de que é mais ou menos, por exemplo, você está dirigindo lá o seu carro e a luzinha lá do óleo do motor acende lá, dizendo, ó, tem algum problema aí, não é? Ou a temperatura lá acende a luzinha vermelha. Aí você fala, ignora, ou quebra, dá um murro no painel aqui, quebra o negócio, e apaga essa vozinha aí que está me perturbando, né? E deixa o problema. Essa não é a melhor maneira de lidar, não é? Melhor parar o carro e ir lá e acertar o que está errado, não é? Então, é assim mesmo. Mas a gente precisa dizer, que aí nós vamos entender Paulo, tudo isso estou dizendo por causa do verso 4 aqui, né? Acho que é 4 mesmo. 4, porque de nada me argui a consciência. É que a queda não eliminou. Para nós, viu, Cleide, isso não é simplesmente resultado da construção social. Tem alguma coisa de construção social aí, mas nós entendemos que isso é estrutural, isso é da nossa criação, isso está estruturado aí. E uma maneira de você perceber isso é que você tem valores morais universalmente aceitos. Qualquer cultura, isso é universal. Nenhuma cultura, por exemplo, toda cultura vai admitir que você matar alguém, eliminar alguém, está errado. Isso não está correto. Você pode até justificar, não é? Você pode ter lá uma tribo primitiva que acha que se nascer mulher é melhor eliminar, porque é melhor ter mais homem na tribo, porque são guerreiros e tal. Vai justificar aquilo lá, mas que é algo justificável, mas não é correto, não é natural, não é? Então, por que tem esses valores universais em todas as culturas? É a questão da nossa estrutura moral. É verdade, é verdade. Você pode até justificar, não é? Você pode ter lá um Robin Hood que tira dos ricos e dá para os pobres, está justificado, mas não é. Ninguém vai dizer, não, por que você está roubando? Não, mas isso não tem problema não. Isso é bom. Ninguém diz isso. Ninguém diz. Ele pode até justificar, mas o que eu quero dizer é que existem valores que são universais, estão em todas as culturas, não é? Mas vejam bem, embora isso não tenha sido eliminado, a gente sabe que o pecado afetou, não é? Em algum nível. A nossa consciência, de alguma maneira, não funciona como deveria funcionar. Veja bem, 1 Coríntios 8:12. 1 Coríntios 8:12. Paulo está falando aí que em questões indiferentes, aí é comer ou não comer carne, não é? 1 Coríntios 8:12, Paulo diz aí que a gente deve respeitar a consciência fraca do outro irmão. Veja aí, ó, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, quando eu
eu desrespeito a consciência fraca do outro, é isso que Paulo... O que é consciência fraca? Consciência fraca é uma consciência supersensível, não é? É uma consciência que se ressente facilmente, suscetível demais. Às vezes, por causa da criação, pode ter isso. Então, por exemplo, a Eliane foi criada... Eliane foi criada, por exemplo, assim, ela foi treinada, a consciência dela foi treinada, se for ao cinema, você ofende a Deus. Isso é pecado. Se você ouvir uma música que não é cristã, não é evangélica, você está pecando, você ofende a Deus. Então, a consciência dela foi treinada, era uma consciência fraca, e ela se ressentia de coisas que não tinha nenhum problema, não era pecado. Deus não estava ofendido, mas a consciência dela era uma consciência sensível. Ela tinha o sentimento de culpa sem ter a culpa correspondente. Mas aí a gente foi ensinando, ela foi se libertando. Hoje ela é madura. Hoje ela é uma cristã madura, não é? Ela veste até calça esporte hoje. Mas ela... Se ela fosse ao cinema, não dormia à noite, porque ela, meu Deus, eu ofendi meu pai do céu. Ofendi meu Deus. Não ofendeu. Então, isso é uma consciência fraca. Mas, por outro lado, um outro problema que a consciência pode ter, Paulo fala de consciência cauterizada, que é o outro extremo, não é? Dê uma olhada, 1 Timóteo 4:2. Esse assunto em Paulo é muito interessante, você estudar esse assunto em Paulo. 1 Timóteo 4:2. Paulo fala aí de pessoas que têm cauterizada a própria consciência, não é? Cauterizada a própria consciência. O que é uma consciência cauterizada? Se uma consciência fraca é uma consciência sensível demais, a cauterizada é insensível. Então a consciência pode ficar cauterizada por causa da queda. É mais ou menos como você queima uma região assim, aí dói, muito sensível aqui. Ou então, não é? Gente, eu não consigo andar descalço mais aqui nesse asfalto aqui, ó. E eu já joguei futebol no paralelepípedo, lá em Conselheiro Pena. Aqueles pés de moleque. Eu jogava futebol descalço naquele negócio lá. Mas ao couro da sola do pé. Estava cauterizado, insensível, não é? Então, você queima aqui, aí vai criando uma calosidade e vai perdendo a sensibilidade. Então, a consciência, muitas vezes violada, ela cauteriza-se, ela fica insensível, não é? Então, igual o cara fala, é igual aquele homicida em série, né? Falar, doutor, o primeiro foi difícil, mas depois a gente vai. A gente vai. Então, primeiro é difícil, a gente fica preocupado, fica sem dormir, mas depois a gente pega o jeito. Pega o jeito, né? Ou seja, a consciência fica cauterizada. Não incomoda mais. Não é bom violar a consciência, não é? Por isso que Paulo diz que tem que manter a consciência boa, funcionando bem informada pela Escritura, né? Porque a consciência ela precisa ser informada, não é? Para ela ter uma consciência funcionando bem. Enfim, estou dizendo tudo isso porque Paulo diz aí, ó, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então Paulo sabia que a sua consciência poderia
não estava em condições de dar a última palavra. Ele diz, olha, eu não tenho nenhum problema, a consciência não me acusa. Mas, todavia, pode ser que a minha consciência não esteja funcionando direito. Então, vamos aguardar. Eu não me dou por justificado. Deixa o Senhor julgar os meus motivos. É sempre a questão dos motivos. Você não pode julgar os motivos. Você pode até julgar atos. Agora, a motivação, só Deus. Coração, você não pode sondar. Você não pode julgar motivo. O ato é coisa concreta. Não, isso que você fez, isso aí é errado. Agora, o motivo aí é você e Deus que sabe. Às vezes nem você sabe que o coração é enganoso, não é? Às vezes só Deus sabe. Então, primeira questão é o julgador. Quem é o julgador correto? Paulo diz para os coríntios. Não é vocês e não sou eu. As motivações minhas, quem julga é o Senhor. E Paulo diz mais para terminar. Eles estavam equivocados quanto ao julgador e eles estavam também equivocados quanto ao tempo. Eles estavam precipitados. Olha o verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas preste atenção, mas também manifestará o quê? As motivações. Motivação você não conhece, você não sabe meu coração, você não sabe. Às vezes eu posso estar sendo movido aqui no meu ministério com motivações não santas. Você não sabe, mas Deus vai trazer isso à tona. Diz aqui, os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, os desígnios e os desejos do coração, Deus é quem julga. Nem eu mesmo posso julgar o meu coração, porque ele é mentiroso, ele me engana, não é? Às vezes ele mente para mim. Então Paulo diz, olha, as minhas motivações, eu não me preocupo com o que vocês dizem, não me preocupa o julgamento de vocês, nem o meu próprio julgamento, porque quem julga as motivações é Deus. E vocês estão sendo precipitados, ainda não chegou a hora, estão julgando antes do tempo. Vai chegar o momento em que Deus vai expor as nossas motivações e vai julgar as nossas motivações, não é? Então, Paulo aqui está tratando dessa indisposição, dessa indisposição, dessa animosidade, essa palavra que eu tinha esquecido, animosidade da parte da igreja de Corinto para com ele, e eles julgavam as motivações de Paulo. Então essa é a resposta de Paulo para essa questão de julgar as motivações. Diz, quem julga é o Senhor. Nem eu julgo as minhas motivações, porque o meu coração me engana. E haverá o tempo certo desse julgamento. Vocês estão sendo precipitados e me julgando antes do tempo.